Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Jonathan falando. Estou aqui hoje com gripe e tudo mais, mudou o tempo e aí eu me lasquei sozinho. Peguei uma gripe aí de leves, mas estamos aqui para falar de futebol alternativo europeu, as fases de classificação da Liga dos Campeões. Tivemos mais uma fase acabando nesse meio de semana, agora vão faltar duas. Então bora dar uma passada aí pelos resultados dessa fase e também já falar dos confrontos da próxima. Então eu já peço para você deixar o seu like, se inscrever no canal se ainda não for inscrito e dar aquela força para ajudar o gripado aqui a crescer dentro deste meio. Bora lá, começando por um time até conhecido, alternativo conhecido do brasileiro, que é o Ludogorets da Bulgária, que eliminou o Dinamo Minsk da Bielorrússia, um placar agregado de 2 a 1, no meio do jogo 2 a 0 na Bulgária. A equipe de Belarus venceu por 1 a 0 o jogo de volta, mas conseguiu reverter. O Ludogorets, que tem como brasileiro atual o Juan Cruz, Juan Seco, né, e Santos. Inclusive pode já ter o nome dele ligado a times da Premier League. Seguindo, temos o Apoel do Chipre, que ultimamente vem sendo. O Chipre é um destino de brasileiros aleatórios, né? Para não dizer esquema de empresário. A equipe se classificou fazendo 2 a 1 no Petroclub Incest, time da Moldávia. Primeiro jogo 1 a 0 no Chipre e depois 1 a 1 no jogo fora de casa, equipe que avançou de fase. O Ferencváros, do brasileiro Raul Gustavo, ex-Corinthians e Bahia, se classificou fazendo 7 a 1 no agregado contra a equipe do Danil Sainz do país de Gales. Era o favorito e confirmou isso, 5 a 0 no primeiro jogo e 2 a 1 na volta. Quem também passou e confirmou o favoritismo, mas esse de uma maneira bem mais sofrida, foi o PAOK, equipe que tem o Tyson atualmente, mas já teve outros brasileiros passando lá, uma equipe muito tradicional do futebol grego. Fez no agregado total de 4 a 2 contra o Borac Banja Luka, equipe da Bósnia, que fez jogo duro. O primeiro jogo da ida na Grécia foi 3 a 2 para o PAOK, na volta só 1 a 0. Se esperava até um confronto mais fácil, porque os gregos são um time de maior investimento, de salto tradição, mas não, foi bem equilibrado. Quem teve vida fácil foi o Bodoglint, o queridíssimo Bodoglint, que fez 7 a 1 no agregado contra o RFS, equipe da Letônia, 4 a 1, foi um 4 a 0 no jogo de ida na Noruega, e depois uma volta um 3 a 1. É uma classificação tranquilíssima. Quem também avançou é o Malmo da Suécia, de outro time tradicional, alternativo ali na região da Escandinávia. Fez 7 a 3 no glorioso Klaksvik da Ilhasfero, que ano passado fez história, chegando à fase de grupos da Conference League. Primeiro jogo 4 a 1 na Suécia, o segundo 3 a 2 fora de casa, nas Ilhas Faroe. Quem também passou outra equipe tradicional é o Sparta Praga, que eliminou o Shamrock Rovers da Irlanda, total no agregado de 6 a 2. O Sparta Praga é um time que vira e mexe, está batendo fase de grupos tanto de Liga Europa, Conference, agora tenta chegar na Champions. Outro clube alternativo que vira e mexe bate fase de grupos de Champions e outras competições é o Midtjylland, da Dinamarca, um destino de vários brasileiros. O Evander já jogou lá, já tem o Juninho, lateral esquerdo. O Charles, que está no Corinthians, acabou de sair de lá. A equipe fez 4 a 0 no agregado contra o Santa Coloma, equipe de Andorra, que era uma das surpresas dessa fase. Quem também passou tranquilo é o Slovan Bratislava, equipe muito tradicional do futebol do leste europeu. Fez 6 a 1 no agregado contra o time da Eslovênia, o Celje. 1 a 1, o primeiro jogo de ida na Eslovênia foi 1. Aí na volta, em Bratislava, na Eslováquia, simplesmente um 5 a 0, não deu nem um cheiro para o adversário. Quem também passou foi o campeão polonês, o Jagiellonia, que fez 7 a 1 no agregado contra o Parevezes, a equipe da Lituânia, que na fase anterior surpreendeu eliminando o HJK da Finlândia, de muito mais tradição, mas dessa vez o conto de faltas acabou rapidinho, 7 a 1 no agregado para os poloneses que seguem. Quem também goleou no agregado foi a equipe do Karabag, time também que vem presença garantida em fase de grupos de competições europeias. Temporada passada quase eliminou o Bayer Leverkusen na Liga Europa. Fez 7 a 0 no agregado contra a equipe do Lincoln Red Imps de Gibraltar. Essa era uma diferença técnica bem grande. E também um dos confrontos mais emocionantes dessa fase, o Steaua Bucareste, tradicional time romeno, venceu no agregado por 2 a 1 a equipe do Maccabi Tel Aviv de Israel. Lembrando que por conta dos conflitos Israel-Palestina, a equipe não está jogando em Israel, o jogo foi na Hungria. A ida na Romênia foi 1 na volta em campo neutro, a equipe romena venceu por 1 a 0 e avançou de fase desses playoffs da Champions. Os perdedores aqui dos playoffs, lembrando que eles descem para os playoffs da Liga Europa e se perderem vão para os playoffs da Conference, essa escadinha. Esse foi o caminho dos campeões, né? Times que foram campeões nacionais. E nós tem também o caminho da Liga, times que estão nessa fase de playoffs, mas sem necessariamente serem campeões dos seus países, por conta dos seus países temarem de uma vaga. Você teve 2 confrontos dessa fase de Liga. Primeiro, o Fenerbahçe, de José Mourinho e outros jogadores, como Dzeko, Tadic, ganhou de 6 a 4 na agregado Lugano da Suíça. O jogo de ida na Suíça foi 4 a 3 para o Fenerbahçe, um jogaço. Aí na volta, um 2 a 1 jogando em Istambul, mas não foi uma classificação tão fácil assim.
E o Dinamo de Kiev, a tradicional equipe da Ucrânia, simplesmente atropelou o Partizan, que é do brasileiro Matheus Saldanha, que chegou lá no Bahia, que fez uma ótima temporada no futebol sérvio. Na ida foi 6-2 pro Dinamo de Kiev, lembrando que os times ucranianos não jogam na Ucrânia também. E na volta ainda meteu um 3-0, que é para não deixar dúvida. 9-2 na agregada, um baita resultado e dois times bem tradicionais de leste europeu. Tudo bem que o futebol ucraniano hoje é mais de clubes, é mais forte que o sérvio, mas assim é uma diferença que chama atenção. E esses foram os resultados dessa fase eliminatória de Champions. E isso já tem os confrontos da próxima fase, que é a penúltima. Lembrando que depois dessa ainda tem mais uma fase de playoffs antes de definir mesmo todos os clubes da nova fase de grupos, que agora é chamada fase de Liga, da Liga dos Campeões da Europa. Então vamos dar uma passadinha no confronto do caminho dos campeões, que os times que foram campeões nacionais, que estão nesse playoff, e portanto se enfrentam, né, evitam de pegar, por exemplo, times que não foram campeões de suas ligas, geralmente ligas mais fortes. Você tem nesse caminho o Karabakh do Azerbaijão enfrentando o Ludogorets da Bulgária, duelo do leste europeu, dois times que são hoje dominam nos últimos anos o futebol em seus países e que são figurinhas carimbadas em fase de grupos de competições europeias, que tem história de ter brasileiros nos seus times, então o duelo é equilibrado. Você tem o Slovan Bratislava da Eslováquia enfrentando o Apoel do Chipre. Você tem também o Sparta Praga da República Tcheca enfrentando o Steaua Bucareste da Romênia. Esse é um jogaço de muito peso, duas camisas muito tradicionais do futebol do leste europeu. O Steaua já foi campeão da Champions, inclusive, e o Sparta também é um time de muita tradição e duas torcidas muito apaixonadas. O ambiente vai ser daqueles. Você tem também outro jogo, Malmo contra o PAOK, o Malmo da Suécia contra o PAOK da Grécia, também um confronto bastante interessante das equipes que têm condições de chegar mais à frente, chegar numa fase de grupos de competições de Champions e tudo mais. Você tem o confronto entre o Midland, que é um projeto que foca mais em jovens jogadores, tudo mais revelação, da Dinamarca contra o Ferencváros, um time que, depois de muito tempo longe, cresceu, voltou a ser figurinha constante em competições europeias, da Hungria. E você tem aí o confronto mais alternativo desse, que é o Jagiellonia da Polônia, time que nunca tinha sido campeão, tá na sua primeira experiência em Champions assim, contra o Bodo Glimt da Noruega, confronto também bastante alternativo, lá aquele lado ali, lá do norte europeu, Escandinávia e tudo mais, confronto esse bastante alternativo. Lembrando que os vencedores, seis vencedores desse confronto se enfrentam na próxima fase, né? Porque desse caminho dos campeões saem 3 vagas diretas para a fase de grupos, agora a fase de Liga da Liga dos Campeões. Já o caminho da Liga, o caminho que reúne times que não foram campeões nacionais, mas que foram bem colocados nos seus campeonatos, tem 4 confrontos pesados. Você tem o Slavia Praga, time também que disputou de fase de grupo de Champions, está sempre em competições europeias, enfrentando o Union Saint-Gilloise da Bélgica, jogo bem interessante. Você tem um grande confronto entre o Lille da França contra o Fenerbahçe da Turquia, esse não tem tudo para ser um jogaço. Lille fez boa campanha em Conference League, é um time que trabalha muito bem com os jovens, e o Fenerbahçe, um time de muita tradição, treinado por José Mourinho, promete ser um confronto bastante interessante. Você tem o Dinamo de Kiev, que passou com tudo pelo Partizan, enfrentando o Rangers da Escócia, e para finalizar, o Red Bull Salzburg da Áustria enfrenta o Twente da Holanda, o Twente que fez ótima campanha no holandês, surpreendendo, terminando na frente de AZ Alkmaar, terminando na frente do Ajax, duas equipes que nos últimos anos vêm sendo maiores forças dentro do futebol holandês. Mas desse caminho de 4 confrontos, saem 2 vagas. Os vencedores se enfrentam no próximo playoff para definir as últimas 2 vagas. Lembrando que no total do playoff da Champions são 5 vagas que vão dar para a fase de grupos, que você já tem vários times lá só esperando para ser completado, que agora será a fase de liga. Mais para frente eu vou fazer um vídeo explicando o novo regulamento dos torneios europeus, que é um pouquinho difícil, mas dá para entender. Mas é isso, pessoal. Nem mesmo a gripe nos impediu aqui de falar de futebol alternativo. Então eu já peço você deixar o seu like, se inscrever no canal se não for inscrito e dar aquela força, né, divulgando esse vídeo para ajudar quem está começando. Muito obrigado mesmo você que viu até o final. Tchau, tchau e até a próxima.